Rapaziada, vamos ver aqui. Provavelmente deve ser o vídeo mais pedido pra eu reagir na história desse canal, que é o estranho iceberg no Minecraft. Que eu fiquei anos deixando de fazer porque o vídeo simplesmente é grande pra caramba. Tem 2 horas, então eu vou dividir ele em 2 partes, beleza? Só que o vídeo é do Chuck Seal, então já esperem que vai ter teoria do bystander e coisas assim, espaços liminares, essas coisas assim, beleza? Link do vídeo original tá na descrição, isso aí. Vamos lá, vamos ver o Herobrine do bystander. Lá vem o Catastrophic Crawl. Tá, eu sei, quase 3 meses sem postar, mas eu posso me explicar. Como eu disse Ô louco, eu aí. oportunidade de voltar às aulas presenciais e eu meio que tive um mês inteiro de trabalho, atividade e prova. Tava impossível de gravar. Além de que esse é o maior iceberg que eu gravei na minha vida, sem contar que eu montei ele sozinho. Então, juntando a pesquisa, Sozinho! roteiro, montar todo esse Não teve Reddit, hein? iceberg, edição, gravação e etc, demandou bastante tempo, eu diria. Enfim, eu só queria agradecer a todos vocês por ter chegado a 100k, desde os que me acompanharam desde o início, até os que chegaram agora. Muito obrigado a todos vocês. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos ver, hein? Catastrophic Crawl no Minecraft. Como a maioria de vocês sabem, o vídeo que fez o meu canal ser o que é hoje foi o iceberg de Minecraft, que eu comecei montando em setembro do ano passado, sozinho, e sem nenhuma Caralho, o tamanho! pretensão. Assim que eu postei o vídeo, mesmo que numa qualidade lixo, não que meus vídeos hoje sejam bons, enfim, ele estourou e eu consegui 14 mil inscritos em um mês. Eu nunca tinha passado por isso, de lá pra cá meu canal só cresceu mais e mais. E como especial hoje de 100 mil inscritos, eu com toda a minha criatividade e meu caráter inovador, eu fiz um remake desse iceberg. Uau. Tá, mas sem brincadeira, esse vídeo tem quase o dobro de tópicos do vídeo passado, numa qualidade muito melhor e muito mais bem explicado. E pra você que é novo e não sabe o que é um iceberg, basicamente é uma imagem onde temos camadas com tópicos. As primeiras camadas, o topo do iceberg, faz uma metáfora ao que é visível. São os tópicos que todos conhecem, e quanto mais fundo vamos, mais estranhas e desconhecidas ficam as coisas. Mas antes de começar o vídeo, eu percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são Tópico 1, Minecraft é um jogo. inscritos no canal, então se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. Se é de graça e vai me inscrevam no ajudar canal do muito. Chuck Então chega de Seal, o enrolação e bystander vai bora pro pegar iceberg. vocês, hein? Topo do iceberg, vamos ver. Herobrine. Herobrine, uma das lendas mais famosas do jogo. Essa é uma entidade que tem a mesma skin do Steve, o personagem principal do jogo, só que com olhos brancos. Essa entidade foi citada pela primeira vez em 2010, na versão alpha do jogo, quando o jogador estava no mundo single player andando pelo mapa. Mas estava com uma neblina assustadora, porque pra quem tem PC ruim é recomendado que diminua o fog pra carregar menos pixels, diminuindo a sua distância de visão. Assim ele fica com uma neblina, e andando pelo mapa o jogador avistou algo nela. No começo ele pensou que Mas isso daí era uma creepypasta, né? era uma vaca, mas se aproximando ele viu que tinha o formato de um player. Então ele tirou uma print e logo esse sumiria pra dentro da neblina. Depois disso, esse player postou no 4chan a print e esse relato. E um cara chamado Herobrine respondeu com uma única palavra: pare. E tentando entrar no perfil desse cara, dava erro 404, a página não era encontrada. E assim esse jogador começou a receber e-mails de outros players alegando a mesma coisa. Assim o Herobrine virou uma lenda urbana. Dizem que quando ele está no seu mundo, ele troca as tochas normais por tochas de redstone, cria túneis 1 por 1 e etc. E especulam que ele seja o irmão morto do Notch, já que uma vez perguntaram ao criador do Minecraft se ele tinha um irmão, e ele respondeu sim, mas ele não está mais entre nós. Diziam que você poderia encontrar o Herobrine se ficasse vivo no modo hardcore por 200 horas, ou entrando em uma seed com uma versão específica, enfim. Pegaram um fato da vida pessoal do criador pra fazer uma lenda, velho. Várias histórias e lendas sondam esse ser até hoje. Ninguém sabe de fato a verdade. Eu já fiz até um vídeo meio que tentando desmistificar ele. Recomendo que vocês vejam, mas de qualquer forma é impossível saber se ele foi real ou não. E se foi, se era um fantasma ou alguma outra coisa, só sabemos que ele marcou A gente tem que fazer um bingo sobre iceberg, né? Tem que marcar aí, Forchan mencionado. História do jogo e até hoje é uma das maiores lendas urbanas que já existiram na internet. Hypixel. Esse é o maior servidor do Minecraft, ele conta com cerca de 18 milhões de players já logados. E nos horários de pico ele pode bater 100 mil jogadores simultaneamente. É claro, né? O maior server do maior jogo do mundo, é óbvio que seria gigante. E esse server tem diversos minigames famosos que quase todos conhecem, alguns originais e outros não, como Skyblocks, Skywars, Bed Wars, Build Battle, TNT Run e etc. Se o servidor do Hypixel fosse invadir o Uruguai, cada Uruguai teria que lutar contra 5 malucos do Hypixel. Mano, o Hypixel era bom pra caralho, Já tá que a maluco. população do Uruguai Eu entrava no Hypixel direto pra gravar vídeo na época do Pac-Man. 3 milhões de pessoas e a do Hypixel é 18 milhões. Vocês estão entendendo o Bed nível? Wars brabo, Hytale. coisa. Esse é um jogo desenvolvido pela Hypixel. É um jogo que dizem que vai superar o Minecraft. Ele é bem mais complexo e diferente. Mais completo, digamos.
jogos. Mas em 2020 a Riot comprou o estúdio que produziu o game do Hypixel. Agora quem está no comando é a Riot, e é estipulado que ele, Ou seja, já era, morreu. seja lançado em 2023. Portal do Nether na logo do tutorial. Na versão de Xbox 360 do Minecraft, no mapa do tutorial antigo, dentro da logo do game, tinha um easter egg que você encontraria essa alavanca e puxando ela abriria essa passagem secreta que levaria a um portal do Nether escondido. Disco 11 e Disco 13. O Disco 11 é um disco preto quebrado com sons extremamente bizarros. Enquanto a maioria dos discos são músicas comuns ou relaxantes ou divertidas, o Disco 11 é composto por passos e sons bizarros. É do mal, é do mal. Ai, que medo. O cara tossindo. Pai de zó, me caguei quando vi isso com 8 anos. Por que diabos isso tá no Minecraft? Eu não sei, né? Era só pra dar um clima, né? É um áudio como se fosse alguém fugindo no Minecraft. Vocês ouviram o barulho de quebrando terra? Pra assustar a criança. Alguns especulam que é o Steve fugindo de um Enderman ou até mesmo o Steve fugindo do Herobrine. Isso mesmo. O disco em si é todo estranho e ainda é um mistério para os jogadores. O Detetive Craft já fez um vídeo tentando desmistificar esse disco e ficou muito bom. Recomendo vocês irem lá ver. Chat do Luan tentando descobrir o endereço. O link vai estar aí na descrição. E o disco é basicamente alguém fugindo de algo, aparentemente em uma caverna. Dá pra subentender isso por conta do eco e das goteiras. E essa pessoa começa a correr de algo até que finalmente o disco acaba. E vendo o espectrograma do disco, que é uma técnica utilizada para ver um gráfico que apresenta a densidade espectral de energia de algum som, e compilando o disco todo, vemos que no espectrograma ele forma o rosto do Steve, até mesmo do Herobrine. E já no disco 13 ele começa com alguém quebrando alguns blocos. Pera, isso é real ou não, né? E logo começa a tocar uma música. Ele O foda é que eu nunca consigo saber nos vídeos se o que é falar ou o que não é, mano. aparentemente também se passa real? numa caverna, um dos locais mais bizarros e assustadores do Minecraft, principalmente no beta e nas versões iniciais, onde tudo era escuro e claustrofóbico. E então essa música vai tocando, com um barulho de fundo bem bizarro, e logo ouvimos flechas sendo atiradas, depois o disco fica um tempo em silêncio e quando volta ouvimos um barulho muito alto, e logo alguém ou algo caindo em uma piscina de uma caverna, ou coisa do tipo. É um disco bem assustador e bem esquisito, escuta aí. Se não quiser ouvir o disco inteiro, pule para 9h35. Caralho. Uns 4 minutos de vídeo aqui do disco tocando. Ai, meu Deus. É só uns bagulho irritante. Vou pular, vai. Aí, ó. Só ambiência. Só sino tocando. Cara, ele deixou isso inteiro no vídeo. Já entendi porque o vídeo tem 2 horas. Aí. Eu entendi porque o vídeo tem 2 horas. Geração TikTok, tem que ficar pulando tudo, seu porra. Moleque, tu quer ficar ouvindo 3 minutos de sino? Por isso que eu deixo o link na descrição. Você vai lá e assiste, cara. Psicopata. Dinnerbone, Jab e Toast. Esses são easter eggs bem interessantes dentro do jogo. Se você renomear algum mob com etiqueta com o nome de Dinnerbone, que é um programador do jogo, o mob vai ficar de ponta cabeça. O Jab Underline também é um dev do game. E se você renomear uma ovelha com esse nome, ela vai ficar RGB e vai ficar trocando de cor. E já o do Toast é uma história mais triste. Quando um dev chamado Ryan Holtz estava desenvolvendo os coelhos dentro do Minecraft, um usuário chamado Shizen420 pediu para que ele fizesse um ovo de coelho com o nome de Toast, que era o coelho da namorada dele, que infelizmente tinha desaparecido há um tempo. Então, como memorial e easter egg, Ryan fez que quando você renomeasse um coelho para Toast, ele ficaria igual ao coelho da namorada do Shizen, com essa aparência branca com manchas pretas. Créditos do End. Após vencer o dragão do fim, o último boss do jogo, assim entre aspas zerando Minecraft, já que o jogo é infinito, mas a última dimensão e último ser que você tem que enfrentar é o Ender Dragon, enfim. Depois de derrotar ele, você pula
pula no portal que é gerado, e lá vai aparecer um poema gigante. A maioria pula e nem lê ele, mas pra quem leu sabe que ele é bem bizarro e filosófico. E assim começaram a surgir infinitas teorias sobre o poema, um dos mistérios mais obscuros do jogo. O poema tem cerca de 9 a 10 minutos e se trata de um diálogo entre duas pessoas desconhecidas, talvez deuses, que falam sobre como o jogador persistiu, fez um bom trabalho e transcendeu a outro nível, como ele dormiu, como acordou, como foi construído com bilhões de átomos e como às vezes falava com o universo. E eles parecem estar buscando alguma coisa, talvez o sentido da vida. E alguns jogadores interpretaram o poema como: tem uma vida, vá tomar um ar, como se jogar não fosse nada e a mensagem fosse inspiradora, mas pelo contrário. Eu li o poema e a minha interpretação foi algo bem diferente, bem mais complexo. No poema, ambos dizem que as coisas dão a entender que a vida real também é apenas um sonho. E se pensarmos nisso, o que garante que... A teoria do Ash Ketchum em coma. Não é? E se o Minecraft e a vida real são equivalentes? Ambos seriam meramente sonhos. Logo, os dois teriam o mesmo valor. Jogar Minecraft teria o mesmo valor que viver. Eu sei que pode... Essa frase é muito foda. Parecer absurdo e quando eu digo sonhar, não é de dormir e meramente ter um sonho, mas sim uma metáfora. Uma metáfora de que estamos dormindo. Não sabemos o real sentido e a palavra a gente tá no jutsu lá do Madara, tá todo mundo dormindo, velho. Dita no poema seria para transcendermos da nossa, entre aspas, realidade. Largar as verdades absolutas e os dogmas. Como diz... no fim o Steve estava em coma. O filósofo Emil Cioran: só tem convicções aquele que não se aprofundou em nada. Batendo nessa tecla de que verdades nunca serão absolutas. Então por que a nossa vida seria absoluta e real? No texto é dito que somos formados dos mesmos átomos que vieram das estrelas, a nossa água é a mesma água de outros planetas e que por isso poderíamos ser ou fazer o que quisermos. Essa é a filosofia do jogo, você é tudo, tudo é você. Logo você pode fazer tudo, de alguma forma você vai conseguir. Isso serve pra todos, inclusive você, ouvinte desse vídeo. Acorde. Shijinima Launcher e T-Launcher. Esses são dois launchers de Minecraft pirata, são os dois mais famosos. E com eles qualquer um consegue jogar Minecraft grátis. Não. O T-Launcher não é o mais famoso. O mais famoso é Minecraft by Anjo Caído. Gratuitamente no PC. Só não consegue... O Minecraft by Anjo Caído é de longe o mais famoso. Consegue entrar em servers de Minecraft originais, mas já dão pro gasto. Inclusive a Mojang... Inclusive obrigado Anjo Caído aí pelo Minecraft. Se não fosse tu, eu não jogava. Atualmente a Microsoft são uma das únicas empresas que não se importam em piratearem o Minecraft. Nunca fizeram grandes mudanças para que as pessoas não conseguissem craquear o game. Ou seja, ele é bem acessível a todos. Minecraft Education... É porque também, né, mano? Vamos combinar. O bagulho de piratear o Minecraft deixou ele muito popular, né? Porque qualquer um fazia vídeo sobre ele, pô. Edition. Essa é outra edição do Minecraft, como a Pocket Edition ou a do Windows 10. Mas essa, como diz no nome, Minecraft era caro na época. Pra educação. Ela é usada em escolas pra educar, o que é bem interessante até. Dá até pra estudar no Minecraft. Minecraft@home. Essa é uma comunidade que busca resolver os mistérios do Minecraft, como achar alguma seed específica ou o mistério do maior cactus do jogo e por aí vai. E você pode contribuir doando ou usando a sua máquina ou seu PC para procurar seed, etc. É uma comunidade bem interessante que resolve vários mistérios do game. Farlands. As Farlands são os bugs que surgiram lá no beta do jogo em 2010. E ela pode estar a 13 milhões de blocos de distância do spawn. E elas não são nada mais que um bug de geração, onde se tornam montanhas íngremes gigantes e bugadas. E quando você chegar lá, o seu jogo começa a lagar e ficar extremamente lento. E teve até um cara que andou no survival até as Farlands, o Kilo Crazy Man. Ele é bem louco mesmo. Ele demorou 9 meses pra chegar lá. Mas atualmente... Porra, 9 meses. As Farlands... É igual o Kakazinho fazendo uma live, andando 1 trilhão de blocos pra Nvidia me dar uma placa de vídeo. A Nvidia apareceu no chat dele, mas não deu a placa de vídeo pra ele. É foda, mano. Pesado, cara. Do game. As origens do... Desde então, nunca mais comprei nada na Nvidia, entendeu, Nvidia? O Creeper. O Creeper, na verdade, era pra ser um porco. Enquanto o Notch estava programando os animais do jogo, ele acabou fazendo um porco, só que na vertical. Ou seja, ele ficou de pé e ficou horrível. Aí uns amigos de Notch disse: explode essa coisa. Não tão de brincadeira, mas o Notch teve uma ideia e fez esse porco vertical virar um mob que explode, que hoje chamamos de Creeper, e hoje é um dos mobs mais icônicos do jogo. Creepers são plantas. Ele é o mais icônico, né? Os Creepers, por serem verdes... Forças pro Kakazinho, na moral, mano. Tadinho, velho. Terem essa textura estranha, e quando damos hit nele ele faz um barulho de planta, ele é teorizado ser algo assim, como musgo ou grama. O próprio Notch já disse que o Creeper é de planta, e pesquisando um pouco eu descobri que a trepadeira, um tipo de planta em inglês, é Creeper. As pessoas lá chamam de Creeper Plants, ou seja, deve ser relacionado ao mob. Rosto ou seja, ele é uma trepadeira. Na areia das almas. Na Soul Sand, se olharmos bem, ela aparenta ter vários rostos gritando, então dá pra teorizar que...
Caralho, eu nunca reparei nisso, Que a velho. areia das almas, pelo seu próprio nome, é uma areia que pega a alma de pessoas que já morreram. Por isso que quando andamos por cima dela, ficamos mais lentos. É como se Moleque, eu nunca tinha reparado aquelas nisso. almas estivessem puxando a alma do jogador. Bem bizarro. Baú Vai puxando a alma do jogador, mano. de Natal. Os baús de Natal são um easter egg que sempre no dia 25 de dezembro as texturas do baú do jogo ficam com essa textura de presente natalino. Bem fofo. Java Edition Não, eu nunca tinha reparado mesmo, de verdade. é um 3D Shareware V1.34. Essa foi uma versão especial que a Mojang fez para o 1º de abril de 2019. O jogo foi remodelado para um estilo retrô todo pixelizado, cheio de easter eggs e coisas novas, como a logo da Mojang aparecendo Tava parecendo o Doom, né, mano? no estilo da SEGA, ou o HUD igual ao do Doom, e por aí vai. Era uma versão bem Então. divertida e engraçada. Bolo de 10 Maneirinho. anos. No aniversário de 10 anos Felipe Neto usou o criativo. do jogo, vários jogadores começaram a comemorar o aniversário com bolo. Por que apareceu o Felipe Neto usou o criativo? Vários pediram bolos na vida real, ou fizeram bolos enormes dentro do jogo. Foi muito legal e mostrou o amor que os fãs têm pelo jogo. Minecraft China. Mas o pior de tudo é isso, mano. A galera do Minecraft é muito engajada real, mano. Como a China é um país meio fechado pro exterior, Slide errado, então. Isso acontece com uma certa frequência nos vídeos do Chuck Sil, mano. Ele deve editar usando Vegas, por isso que isso por acontece. exemplo, na China não dá e você não pode usar nada do Google ou muito Porque no Vegas é comum dar bug na camada de texto e aparecer de um e no outro, tá ligado? menos YouTube. O Minecraft também demorou pra chegar lá. Mas o Minecraft ficou tão grande que a China teve que aceitar eles, mas eles aceitaram com uma condição, que o jogo fosse localizado pra China. Então o governo chinês ele fez uma versão localizada do game no país deles. E lá você joga em servidores também localizados, como Hypixel China, Mineplex China e por aí vai. O jogo tem algumas pequenas diferenças, mas nada que vai afetar muito na gameplay. O homem tava na vibe do Zelda nesse Dream iceberg SMP. aqui. Esse é um server criado pelo Dream e pelo George, que mais tarde ficou gigante e até criaram uma Ih, será que eu conto ou vocês contam, gente? lá, envolvendo guerra, prisões, meio que uma série gigante entre vários youtubers atuando ao vivo de forma engraçada. Até onde eu sei, quem dirige o roteiro do SMP é o Wilbur. E eu parei de acompanhar há um bom tempo, então eu não sei o que tá acontecendo lá. Mas pelo menos quando eu assisti era bem legalzinho até. É o problema de ver vídeo antigo. Felipe Neto usou criativo ou não? Mistério Aí, ó. Agora sim, o tópico certo. do século, hein, galera? Bom, mas respondendo a pergunta, sim, o Felipe Neto, o maior youtuber do Brasil, usou cheat no jogo quadrado. Meu Deus do céu. Caralho, que... Essa treta foi muito foda-se, né, O mano? mundo acabou. Mas o problema não foi nem esse. O problema não é nem ele usar hack. O problema é ele mentir falando que não usou, depois assumir. Cara, meu, se o cara tem Era melhor ele ter falado direto, né? Então, rapaziada, pra agilizar o processo aqui do vídeo, eu usei, pô. capacidade de mentir por causa de um jogo quadrado, imagina que ele não mente sobre política e Eu outras joguei todos, zerei todos. Essa é a diferença de um fã pro fanboy. coisas no Twitter e no YouTube. Ele é uma vergonha. Triste ter esse cara como um dos maiores ícones influenciadores brasileiros, mas Caralho. Não foi aprovado pelo bystander, Felipe Neto. enfim, pelo menos essa treta dele ter usado criativo ajudou alguns youtubers que tinham bom conteúdo a crescerem, como o Emine. Chunks de slime. Esses Ô, mobs são extremamente raros, eles Vai só nascem em tomando. áreas bem estritas. Por exemplo, eles só nascem em chunks específicos em cavernas abaixo da camada 40 com um nível de luz abaixo de 7 ou em Mano, o pior de tudo é isso. Pra achar slime nesse jogo é uma merda. pântanos da camada 50 a 70. Mó E trampo. mesmo assim ainda são extremamente raros se comparado aos outros mobs. Tanto é que existem sites que localizam pela seed os chunks específicos em que eles podem nascer. E pra quem não sabe, chunk é essa área 16x16, 156 blocos de área e 70 mil blocos no total, contando com as camadas XYZ. Idiomas de piada. Alguns idiomas dentro do jogo não são idiomas oficiais, mas sim idiomas de piadas praticamente, como o de piratas, a Lowcat, o inglês de Shakespeare e o inglês de cabeça pra baixo. Pré-Classic. Essa foi a primeira versão do Minecraft, a Pré-Classic, quando o jogo ainda se chamava Cave Game, era só um mundo plano com algumas cavernas Cave e pouquíssimos Game. blocos, como grama, terra, cobblestone, pedra e madeira. E o único mob que tinha na época era o Human, que era uma cópia do Steve praticamente e andava desse jeito completamente lunático. Ninguém pode te dizer Como? Não apareceu, porra. o que você pode ou não pode fazer. Essa é uma frase dita no primeiro trailer oficial da versão final do jogo, lançado em 2011. E ela pode ser só uma simples frase, Desse jeito. Aí tá um maluco, tipo, quebrando blocos. mas também dá pra encaixar ela naquele contexto filosófico dos É pra imaginar. Ah, tá, foi mal, mano. créditos do game, de que como a nossa matéria é a mesma dos asteroides e das estrelas, os mesmos átomos, nada nos limita. E essa é a filosofia do Minecraft. Fazer o que você quer, quando quiser, e dar liberdade. O Catastrophic Crawl aqui, mano.
total ao jogador. Desde aqueles que Vocês viram o easter egg? querem só se aventurar como nômades no mundo, aos que Então, constroem a brisa do Minecraft é isso, mano. Você pode ter liberdade pra fazer o que você quiser, mano. cidades e civilizações, há aqueles que fazem mundos automáticos e aqueles que fazem esculturas de coisas peculiares. Enfim, o jogo te dá liberdade pra fazer tudo que você quiser. Algo incrível A rapaziada faz cada arquitetura muito foda nesse jogo. e inovador nos jogos, já que até nos jogos de mundo aberto você é limitado. No GTA V, por exemplo, você não consegue simplesmente destruir e construir coisas. Você não tem total liberdade. Enfim, vocês pegaram o que eu quero dizer. Cópias bizarras do jogo na Play Store. O Minecraft, sendo o jogo mais vendido da história, teve várias cópias bizarras dele na Google Play e na Play Store. Antes da versão Pocket Edition sair completamente, até mesmo depois dela sair, como ela era paga, muitas versões bizarras e gratuitas surgiram, com nomes genéricos como Eu imagino o nível desses jogos aí. Blockcraft, Crafting and Building, por aí vai. A maioria desses jogos são bem mal programados e só surfam no hype do Minecraft. E colocam um monte de anúncio no jogo pra farmarem dinheiro em cima das pessoas que querem Claro. jogar o jogo. Mas quem sabe dentre essas cópias não existe alguma coisa bizarra ou que escondem algo mais obscuro. Vai saber, Vai que tem um bystander lá dentro. né? Eu que não vou ficar baixando pra testar. Eu também não teria coragem de baixar, não. Mensagem escondida em espaços não usados nas texturas. No Minecraft, quando um bloco corrompe a sua textura ou você baixa uma textura modificada, a textura do bloco fica roxa e preta, mas em algumas outras versões do jogo, quando o bloco fica sem textura, ele fica com um bloco de terra, com uma mensagem verde escrita, Update. Ok. Mas daí era só um placeholder, né? Coisa que a rapaziada de desenvolvimento de jogo faz, né? Tipo, bota uma imagem, alguma coisa pra lembrar depois o que tem que fazer com aquilo. Superfície. Ó, já descemos aqui na camada. Infiminer. Esse é um jogo que inspirou o Minecraft ser o que é hoje. O Infiminer é um jogo de sandbox, assim como o Minecraft, só que focado em mineração e exploração de cavernas. E essa foi a premissa inicial do Minecraft, que tinha o nome de Cave Game, em português, Jogo da Caverna. Tanto é Ou seja, só que copiou. a alfa do jogo era um mundo plano com cavernas extensas apenas, só pra explorar. E o Infiminer foi copiaram. lançado em abril de 2009. Porém teve seu código vazado e assim hackers começaram a fazer vários mods dele e ficou muito difícil de mantê-lo. E então o Infiminer caiu no limbo do esquecimento. Mas ele não deixa de ser a maior inspiração para o maior jogo da história, ou pelo menos mais vendido, o Minecraft. O Herobrine Copiaram. Ou seja, né? Aí vocês ficam, Raposito, por que você não para de roubar vídeo dos outros e faz conteúdo original? E precisa? Pare pra refletir. Um monte de gente criando coisas. Se você copiar é mais fácil. E às vezes dá mais bom, né não? Olha a quantidade de coisas maravilhosas que surgiram a partir do plágio, gente. é irmão do Notch. Certa vez perguntaram ao Notch se ele tinha um irmão, e ele respondeu que tinha, mas não estava mais entre eles. E então começaram a especular que o Herobrine era o irmão morto do Notch, Vocês falam, mas vocês assistem os react, né? que teria se manifestado no jogo. Mas logo em seguida o Notch fez um tweet falando O que ele pior, nunca tem gente que assiste react, que assiste o react de todos os canais do YouTube, mas não assiste o vídeo original, não vai lá dar visualização pro original. E aí o problema é o cara que faz o react. Culpe o jogo, não o jogador, cara. teve um irmão e que o Herobrine nunca existiu. E provavelmente nunca ia existir. Mas enfim, na época rondaram diversas teorias sobre os dois serem irmãos, mas nada que prove isso. Texto da mesa de encantamento. O texto usado na mesa de encantamento do jogo é o Standard Galactic Alphabet, que é um alfabeto de uma série de jogos do Commander King. Mas mesmo se você traduzir o que está escrito, não vai ter relação alguma com o encantamento que você vai pegar. Só um monte de palavras aleatórias soltas. Poços no ok. deserto. Esses poços são extremamente raros, tendo uma chance de 1 a 1000 de aparecerem por chunk. É, bizarro. E Sério, galera, que é raro? Eu já vi um monte desse treco. eles não têm objetivo nenhum senão estético, é literalmente um poço com água. Mas desertos do Minecraft são cheios de rios e vilas, então algo é o que não falta lá. Então qual seria a função dele? Será que ele tá lá só por decoração? Ou será que é pra proteger os mobs do sol com o teto e com o poço de água? Eu até vi umas teorias dizendo que esse era um poço do Herobrine, que sempre que ele aparecia queria dizer que o Herobrine estava por perto. Enfim, impossível de saber. Mas seria muito interessante se a Microsoft desse alguma utilidade pra eles, como ser uma entrada pra uma nova dungeon ou fazer biomas maiores e o deserto mais seco, sem rios e lagos, pra gente realmente precisar desses poços pra conseguir água. Enfim, existem infinitas possibilidades, mas ninguém sabe a verdadeira utilidade desses poços. Steve no Smash Bros. Smash Bros Ultimate foi o Esse boneco é roubadão no Smash, inclusive. último Smash que lançou pro Nintendo Switch. E essa série se consiste em galera um jogo odeia de luta enfrentar com isso. crossover de diversos personagens de várias franquias e empresas diferentes. Até que no dia 13 de outubro de 2020 o Steve foi adicionado no Smash como personagem, o que foi bem confuso e inesperado, mas foi bem divertido, eu acho. Zoglin. O Zoglin é uma variação do Hoglin, aquele porcão infernal que te joga pro alto no Nether. Ninguém gosta desse bicho. Agora imagina ele com skin de zumbi. Então, meio que se você levar ele pro Overworld, ele se transforma num porco zumbi. Isso não tem uma explicação lógica, mas talvez as moléculas desse porco entrem em colapso com as do Overworld, causando essa mutação genética nele. Mas isso não acontece com outros mobs, como Ghast, Blaze e etc. O que nos faz pensar se é algo específico dos Hoglins. Enfim, tem como criar Sim, se isso acontece com ele, porra.
Há várias teorias a Vira partir festa disso. zumbi. Alimentar papagaios com cookies. Quando os papagaios foram lançados no jogo, era possível alimentar eles com cookies, mas a equipe do Minecraft percebeu que isso poderia influenciar as crianças a darem cookies pros seus pássaros na vida real, e chocolate é quase um veneno para a maioria desses bichos. Então eles mudaram, e nesse momento os cookies matam os papagaios. Agora eles se alimentam com sementes. Vila na selva e no pântano. Na atualização da 1.14 lançaram vilas Ainda temáticas bem que pensaram nisso, né? Teve episódio da Peppa Pig que foi banido porque a Peppa Pig ficava brincando com a aranha. para cada bioma, deserto, planície, savana e por aí vai, para dar uma diversidade a elas. Mas também foi planejado vilas na selva e nos pântanos, o que seria bem interessante. E o que Ia ser muito foda, tá? Se tivesse. essa teoria é que existem texturas oficiais de villagers com temática do pântano e da jungle. Agora, o porquê não adicionaram eu realmente não sei. Talvez seja porque a jungle Não é muito quiseram. densa e o pântano cheio de lagos e tava bugando totalmente a geração de estruturas aleatórias. Então, pelo trabalho que estava dando a eles, eles pararam. Mas nada confirmado, eu realmente não sei por que tiraram isso do jogo. Void. O Void é um dos lugares mais misteriosos do game. Ele é literalmente um limbo de escuridão. Muitas teorias rondam por ele, por exemplo, o que pode ter lá? Alguma entidade ou ser É literalmente nada. O que tem lá é nada, cara. secreto, enfim. Existem várias teorias sobre mobs bizarros encontrados nessa região. E É só um limite pra você. É, eu tenho bastante lá. É um limite pra você não ficar cavando infinitamente pra baixo. outra, até porque no modo Have you seen the hero bright? criativo a gente toma dano pra ele. Por que não podemos cair infinitamente sem usar mods ou comandos? Será que tem algo escondido lá? Enfim, é muito difícil de saber, mas que o local é bizarro, ele é. Eu adoro a rapaziada que fica inventando historinha de jogo, mano. Dimensão do céu. Aposto que vocês conhecem o mod As do Aether. backrooms Quem do nunca tentou Minecraft. fazer o portal com glowstone e água e se decepcionou quando criança? Então, Culpa do Venextreme isso aí. antigamente isso seria real. Teria uma dimensão do céu, que seria onde o suposto fim do jogo seria. Mas depois foi trocado pelo End. E agora o porquê da mudança, nós não sabemos. Só sei que aquele céu ele era bem simples e eu acho que o End ficou bem mais interessante. Apesar de que eu não reclamaria de uma nova dimensão no jogo não, viu? Dragão feminino. Sim, o Ender Dragon é do sexo feminino. Não pode cunhar no grupo! Já que ele bota um ovo e o próprio Notch confirmou dizendo que ela é sim uma fêmea. E se chama Que áudio? Jian. Sei lá como fala essa porcaria. E sabendo Não pode cuier. disso, a comunidade fez algumas artes meio... Eu prefiro não falar sobre isso. Ah, que porra é essa, cara? Porra. Merda, chegou nos furries essa informação, velho. Minseraft. Ah. No jogo existe uma chance de 0.01%, ou seja, uma chance entre 10 mil do título do jogo não estar Minecraft, mas sim Minseraft. É só um easter egg deixado pelos devs. Nada de demais. Porra. Mundo 1 por 1. Esse é um projeto iniciado pelo youtuber Pipen FTS, que quer construir toda a Terra no Minecraft. Ah, tá. Mano, que o maluco tá reconstruindo literalmente o planeta Terra inteiro no Minecraft. Tinha uma escala 1 por 1, ou seja, bloco por bloco, metro por metro, cidade por cidade. Só que tudo no Loucura. Minecraft, obviamente. E esse vídeo já conta com quase 14 milhões de views. E você mesmo agora pode entrar no servidor do Discord deles e ajudar a construir a sua cidade no jogo com outros players. É um projeto gigante e incrível. Conversão Coisa de de mobs maluco. com trovão. Trovões são um Imagina, alguém hackeia e derruba o servidor só pra rir. acontecimento comum na Terra, e óbvio que eles teriam no Minecraft também. Apesar dele ser letal e matar a maioria dos mobs que ele atinge, em outros mobs ele tem um efeito misterioso e esquisito. Por exemplo, se ele acertar um porco, ele vira um zombie pigman. Se ele acertar um creeper, o creeper vira um charge creeper, que é um creeper com os raios em volta. O cogumelo vermelho fica marrom e vice-versa. E existe uma chance de 0.75% a 6% de quando um raio cair, spawnar aqueles esqueletos em cima de cavalos esqueletos, um acontecimento bem raro. Caralho, doideira. Gerador de Cobble. Esse é um gerador para fazer cobblestone infinitamente, colocando lava em um lugar e água em outro, e Ah, isso daí a gente usava na série de Skyblock, fazendo as mano. duas se encontrarem em um buraco vai fazer que gere cobblestone infinitamente. E essa tática é muito utilizada em Skyblock, para você Sim. conseguir sair da sua ilha e conseguir fazer suas coisas, já que é um modo extremamente limitado no que tange a quantidade de blocos e material. Eu tinha que fazer uma sériezinha de Skyblock, mano. É maneirinho. Pack.png. Pack.png era a imagem que era utilizada na textura base do Minecraft. E assim muitos players começaram a procurar pela seed dessa imagem. Muitos youtubers grandes divulgaram isso. E várias pessoas se juntaram para gerar seeds e procurar essa área. Até recriarem ela por completo, já que a imagem estava em uma resolução muito baixa. E depois de muito tempo de procura encontraram essa seed. Mas um feito incrível que a comunidade do game fez. Villager Zumbi. Cara, mano, tem noção? Os caras encontraram a seed exata do bagulho. O Villager Zumbi pode ser encontrado quando o Villager é infectado por um zumbi ou no porão do iglu. E você pode transformar
transformá-los de volta em um villager tacando uma poção de fraqueza neles e dando uma maçã dourada, fazendo-se regenerar. Esse processo pode demorar até uns 5 minutos, mas com ele você pode ganhar essa conquista secreta. Camadas de dimensões. Essa é uma teoria que diz que todas as dimensões do jogo estão conectadas e são só camadas distintas. E isso é bem provável mesmo, começando pelo Nether. É conhecido que o Nether é inspirado no inferno, que muitas vezes é dito como entre aspas debaixo da terra. E se formos ver, no Nether temos um Void embaixo e um Void em cima dele. E esse Void em cima do Nether talvez possa ser o mesmo Void debaixo do Overworld. E assim, pode ser. Seria como se fossem camadas. Os dois estariam conectados. E já o End, como não tem Void, é só o céu, ou melhor, o espaço, ele estaria conectado com o céu do Minecraft, assim como na vida real. Por exemplo, a lua com a terra. Apesar de tudo isso ser só uma teoria, até que faz bastante sentido. Testificate. É, a teoria menos maluca que já saiu desse canal aqui. No beta 1.9, quando os villagers haviam sido adicionados, na cabeça deles tinha uma tag com o nome Testificate, e logo na versão final isso foi retirado. O porquê isso tava lá eu realmente não sei, mas que é bizarro é. Devia ser algum placeholder que esqueceram de tirar. Nether Jockey. Testículo! Existe uma chance de 0.25% de spawnar um bebê zumbi em cima Chicken Jockey! Lava! de uma galinha. E ele não tem nada demais, é só uma aparição engraçada mesmo. Aliás, ela pode spawnar com um bebê de husky também. Super Secret Settings. Essa era uma função que tinha no Minecraft na versão 1.8 do game. Quando você apertava esse botão de Super Secret Settings, sua tela ficava com os efeitos bem bizarros. E eu lembro de que tinha essas paradas aí. Existem até algumas teorias que dizem que esses efeitos eram reais de drogas alucinógenas. Bom, eu nunca usei droga, então eu não vou afirmar nada pra vocês. Mas que os efeitos eram legais, eram. Eu lembro que até tinha um desafio antigamente no Skywars, que quando você matava um player, você ativava essa função. E aí você teria que jogar com esses diversos efeitos diferentes. E uma vez tudo cagado. Eu fui usar isso e eu tava com um mod diferenciado. Só que aí acabou abrindo uma página da web e era uma mina do exorcista gritando, eu tomei um puta susto. Ah, mano, nem fudendo, cara. Enfim, não ativem essa função se vocês estiverem com mods não originais do Minecraft. E as free packs esquecidos, né? Mais um aí que caiu na mina do exorcista. Xbox 360 e no PS3. No Xbox 360 e no PS3 lançavam várias texturas pro game, texturas pagas. Mas tem algumas que lançaram lá em 2014 e 2015 e quase ninguém mais lembra delas, sendo texturas praticamente esquecidas. Coelho Assassino. Esse é um coelho Quem lembra das texturas do tipo único no game, que foi adicionado na versão 1.8. Ele era todo branco e com olhos vermelhos, e que dá muito dano mesmo no player. Nas versões atuais você só consegue spawnar ele com comandos, e ele é uma referência ao coelho assassino do Cairn Banog. Desculpa, eu não sei falar esse nome. Do filme Monty Python e o Santo Grau. Origem dos quadros. Vários quadros do game têm um background de seeds do jogo mesmo, como o da caveira flamejante, onde encontraram a seed dele. E outras diversas pinturas do game são na verdade pinturas da vida real. Mano, como encontraram a seed do quadro, que são bem bonitas por sinal, só que o jogo deixa totalmente pixelizado e fica muito ruim de ver elas totalmente. Aí toma. Portais semelhantes aos Endermans. A teoria em questão é de que os Endermans têm uma composição parecida com a do portal do Nether, já que ambos transmitem essas porque ambos são pretos. partículas roxas e têm esse poder de teletransporte, entre aspas. Além dos Endermans estarem em literalmente todas as dimensões do jogo, desde o Overworld até as florestas do Nether ou no End. E isso nos leva a pensar que essa partícula roxa que encontramos nos mobs Mano, mas caralho, é a cor do mob e a cor do portal, caralho. Em portais ou até mesmo em frutas, é uma partícula geral de teletransporte, o que poderia nos ajudar a desvendar a lore do Você vê jogo. maldade Giants. em tudo também. Esses seriam zumbis gigantes que spawnam normalmente nas versões em dev. Porém, eles não têm inteligência artificial, então não tem como eles te atacarem nem nada. Mas por via das dúvidas, ele teria 50 corações e te daria 13 corações de dano no modo fácil e 35 no modo hard. E ele teria 12 blocos de altura. Hoje o único modo de spawnar ele é com comando. Reator do Nether. Esse era o antigo portal do Nether, você faria esse totem e ativaria o reator de dentro. Ele foi exclusivo da Bedrock Edition, e quando você ativava ele, você teleportava para outra dimensão, spawnava vários zombie pigmas e dropava vários itens aleatórios ao seu redor, como ouro e a própria pepita de ouro. O Notch dropa maçã. Se algum player com o nome de Notch morre, ele dropa maçãs. Sim, isso estava no código do jogo, ou seja, você poderia pegar uma conta pirata e colocar o nome de Notch e jogar. Sempre que você morrer, vai dropar uma maçã. Mas isso foi retirado posteriormente por causa dos problemas que o Notch teve com a Microsoft, ou melhor, que ele teve com o Twitter, e a Microsoft decidiu acabar tirando isso. Ah, é? Não tô sabendo dessa treta do Notch com o Twitter, não. Do game. Minecraft 2.0. Essa seria uma suposta versão que viria depois da 1.9. Sim, muitas pessoas achavam que não seria 1.10, mas sim Minecraft 2.0. E seria a maior atualização do jogo. Muita gente estava hypada, mas no final a Microsoft só lançou uma atualização de urso polar. Galinha. Ai, se fuderam.
Cara, que trollada, mano. Eu lembro quando botaram uma votação pra decidir qual mob ia entrar e os dois mobs eram uma merda. E a galera ficou muito puta. De diamante. Na atualização de 1º de abril de 2013, a Mojang fez uma galinha de diamante / lápis lazuli, que dropava esses dois itens. Ela era azulada e spawnavam normalmente, assim como galinhas comuns. Eito Slab. Essa também foi uma pegadinha do 1º de abril de 2013, onde a Mojang adicionou um slab troll chamado Eto Slab, como esse de TNT, bem bizarro. E ele era uma referência ao youtuber do canal Eto Slab, Modified Woodland. Caralho, estão fazendo referência até youtuber. Quando vai ter a referência do Raposito? Vai ter uma textura que só eu assim. Escrito bizarro aí embaixo. Badlands Plateau. Esse é o segundo bioma mais raro do jogo, sendo uma Badlands Plateau. É muito gay falar Plateau, mas enfim. Esse bioma ele já é raríssimo. É o quê? Bioma mais raro do jogo, sendo uma Badlands Plateau. É muito gay falar Plateau, mas enfim. É muito gay falar Plateau. Por que é gay falar Plateau? Por que é gay falar isso, cara? Esse bioma ele já é raríssimo e ele ainda é modificado e com vegetação / árvore. É gay, Raposo, Esse é um bioma só quase aceita. Tá bom, então é gay, né? Não sabia, mano. Foi mal. possível de achar. Só não é mais difícil que a Isso é Modified muito Jungle Plateau. Edge, já que esse é o mais raro do jogo. Mas esses biomas são extremamente desconhecidos e a maioria Não sei porque é gay. Ele nunca só decidiu que é gay e é isso aí, né? vai encontrar eles de tão raro que Plateau. são. 1º de abril de 2014. Normalmente as atualizações de 1º de abril do Minecraft eram suaves e tranquilas, nada que deixasse o jogo injogável. Mas no dia 1º de abril de 2014 eles praticamente destruíram o jogo, trocando todos os sons para esses sons bizarros de villagers. Era muito irritante, e por causa disso a Mojang recebeu um baita hate na época. E alterar os sons do jogo pra coisas bizarras me lembram algumas coisas bem estranhas, mas eu não quero entrar nesse assunto. Estrutura Como é que é? coisas bizarras, e por causa disso a Mojang recebeu um baita hate na época. E alterar os sons do jogo pra coisas bizarras me lembram Minecraft, mas com a textura gemidinho 2.0. Minecraft, só que tudo são sons de hentai e memes. Todos os sons são de hentai, mano. Que isso, cara? algumas coisas bem estranhas, mas eu não Qual quero é, entrar cara? nesse assunto. Estrutura mais Esse cara é meu amigo. Ih! antiga. Esse tópico mais trata antiga. de duas vertentes diferentes. A primeira sendo a estrutura Podre, mais mano. velha adicionada ao jogo, que foi a Dungeon, que foi adicionada em 2010, antes do jogo ser lançado em sua versão final. E já a outra pode se referir às estruturas mais antigas do jogo, como o Lore. Talvez as fortalezas, templos da jungle, templos do deserto, eu realmente não Pior que teve uma época que todo mundo tá fazendo vídeo assim, né? Trocando todos os sons do Minecraft. Tem que fazer um desse também. consigo pensar em qual é a mais velha. Mas eu chuto que possam ser as dungeons mesmo, ou os templos. Vou recriar E já todos que eles os mostram áudios. pedras desgastadas com musgo, um traço de velhice deles. E já os bastiões também parecem ser bem antigos, mas enfim, deixa opiniões de vocês nos comentários. Porão do iglu. Imagina você tá andando pelo seu mundo tranquilamente em um bioma de neve e do nada encontra um iglu. Interessante, não é? Então mexendo nesse iglu você acha uma passagem secreta debaixo de um carpete. E lá tem um Ok. zumbi e alguns ingredientes que servem exatamente pra você curar aquele zumbi villager. E pra finalmente você conseguir aquela conquista de curar o zumbi villager. Esse é um segredo bem legalzinho até, apesar de não ser tão útil assim no jogo. Bugs de chunks. Tá. É só pra conseguir a Quando conquista. você muda de versão ou só acontece um bug na renderização do mundo mesmo, os chunks podem ficar totalmente bizarros, com buraco entre eles, mudando de biomas do nada, estruturas incompletas. Caralho, nunca vi isso acontecer, Isso mano. pode ser bem visto nas Farlands, que são bem bizarras e bem expostas. Ou pode até mesmo acontecer de um chunk simplesmente sumir, ou seu PC não aguentar renderizar e você cair no void do chunk e depois voltar, ou até mesmo o chunk ter física, mas ficar invisível pra você, sem textura. Enfim, são vários os bugs. Quem joga Minecraft sabe. Som da vaca, bizarro. Águas rasas. Aí avançamos. Toma Undertale na cara. MD3 Models. Os MD3 Models foram modelos utilizados na versão in dev do jogo, lá Muito feio, em filho. 2009. E neles tinham 4 modelos diferentes: a Hannah, o Black Steve, o Beast Boy e o Steve. Que não é o Steve que Por que tá separado o Steve e o Black Steve? Por que não pode dar outro nome pro Black Steve? conhecemos. Enfim, esses modelos foram desenvolvidos por um cara chamado Hayden Scott Barron. E se liga na logo do jogo da época. Bem diferente, não é? Sangue verde. Diferentão. Antigamente a textura do Zombie Pigman era esse sangue forte, que logo foi trocado por um verde. E eu não É claro, né? Censurar, porque as crianças tá jogando o jogo. te deu a justificativa de que o jogo seria mais divertido sendo assustador sem sangue. Por um lado eu concordo com ele, Minecraft é um jogo livre pra todas as idades, então realmente vale tirar coisas assim. Mas ao mesmo tempo eu fico triste porque o Purko era muito mais assustador nessa época. Na verdade a versão beta inteira do game era creepy, toda aquela neblina, a simplicidade do jogo, tudo artificial e estranho. Era muito mais atmosférico, não que hoje seja E o jogo era todo escuro, né, ruim, mano? mas
Tipo, a Em questão iluminação dele era terror, mais... antigamente Minecraft se sobressaía. Tweets do Notch. mais levinha, então, mano, porra, dava um medo do caralho. O Notch tem tweets bem controversos. Eu não vou dar minha opinião sobre o que eu acho deles, então fica a critério de vocês. Mas Não tinha barra de brightness, né? os tweets dele bombaram e foram muito mal vistos, como: se você é contra o conceito de um dia de orgulho hétero, você é um completo cunt e merece levar um tiro. Ou em Caralho, Notch, que isso, cara? resposta a Jennifer, que disse que mansplaining é um problema real que silencia a mulher, e o Notch respondeu: não, mansplaining é um termo sexista designado para calar os homens por uma agenda. E com isso ele recebeu muito hate, Toma. até mesmo a própria retaliação da Microsoft. Então, foi bem prejudicial pra ele. Mobs com medo de gatos. Gatos são seres Ele é um Kanye West. fofos, mas às vezes mortais. Claro, na vida real. Porque no Minecraft esse bicho não faz nada além de dormir. Mas eles têm algo bem estranho no game. Alguns mobs como Phantom e Creepers têm medo desses bichinhos. Agora, o porquê, se eles são pacíficos? Bom, pacíficos à nossa frente, né? E existem várias teorias sobre eles. E uma delas vem do fato de que o Phantom tem medo deles por causa de uma conquista no Minecraft chamada Where You Have Been, ou em português, onde você esteve. Que é basicamente quando o seu gato dropa uma membrana de Phantom pra você. Isso significa que talvez enquanto o player dorme, nossos gatos, ao invés de irem pra rua, como na vida real, eles vão pras florestas ou nos campos caçar alguns Phantoms. Já o porquê o Creeper tem medo do gato é um pouco mais complicado e difícil, já que o gato não traz pólvora pra você, assim como membrana. Então por Pra que teoria, porra? Meu Deus, também não sei. Pra tudo tem uma teoria, tá entendendo? que eles teriam medo de gatinhos? Bom, a teoria é o seguinte: no Mobestiário, no livro em que Ele detalha gosta de alguns mobs e teorias, sua cara. Ele biologia gosta de pensar sobre as coisas. internas e externas com características, podemos ver que o Creeper é feito de material orgânico, tipo coração, veias, etc, etc. Mas tem uma TNT no meio dele, algo não natural. E o Creeper é um ser que veio do porco por conta do erro do Notch, que eu já expliquei aqui. Então a teoria diz que o Creeper seria um porco que sofreu uma mutação, mas não naturalmente, mas sim por influência dos próprios humanos, das próprias civilizações do jogo. Civilizações essas que foram extintas, mas que deixaram seu legado com pirâmides e templos. E nas pirâmides podemos ver rostos de Creepers em pedras. Então a teoria diz que esse povo, inspirado nos egípcios, estavam fazendo experimentos e acabou criando o Creeper. E como ele explodia e matava facilmente seus gatos, um ser muito adorado em culturas antigas, muitas vezes endeusado como no Antigo Egito, eles programaram os Creepers para terem medo dos gatos e não matarem eles. Lembrando que tudo isso é só uma teoria, né? Sempre tem alguém à toa pra pensar nessas coisas, né, velho? Não, deixa ele cozinhar, mano. Tá aí, entregou teu prato aí. Engrenagens foram adicionadas em versões iniciais do jogo como teste. Elas serviriam como motor de energia, ou melhor, transporte de energia elétrica, assim como a Redstone faz. Mas ela acabou sendo retirada do jogo, como sabemos, e foi trocada Então ele era uma planta. Ele esqueceu que ele acabou de botar no próprio iceberg. pelo Field É a Redstone com trepadeira, paradores, mano, etc. não é porco, não. Raspberry Pi Edition. Essa era uma edição limitada do jogo, em uma versão beta para quem quisesse aprender a programar. Ela foi desenvolvida pela Raspberry Pi, por isso o nome. E ela, como eu disse, era limitada em vários aspectos, mundos menores, menos blocos e sem mobs. Mas fora isso, nada demais nessa versão. Mobs hermafroditas. Uma coisa que muitos devem ter percebido é que todos os mobs Calma aí, Lady do Gaga. jogo, quase todos, são hermafroditas. Ou seja, Aliás, tinha esse falaram que a Lady Gaga era hermafrodita. Isso daí é real ou era só falaram mesmo? Lembro dessa história. eles não têm sexo definido. Já que dá pra você produzir qualquer cavalo com qualquer outro cavalo. Tipo, não tem nenhuma distinção de gênero. Vaca com vaca. Aliás, vaca é um animal primariamente feminino e o boi é masculino, como sabemos. Real? E não se tem bois no Minecraft, ou seja, Falaram? é sexo lésbico mesmo, e Ela é foda-se, dá reptiliana? certo. E mesmo Ah. assim gera filhote de vaca. Então, o mesmo serve pros outros animais. São poucos mobs que têm gênero, como o Steve sendo masculino ou Ender Dragon, que é o feminino. A vaca até pode ser feminino, mas mesmo assim ela se reproduz, então, sei lá, tanto faz. Totem do Herobrine. O Totem do Herobrine é um dos totens mais conhecidos da história Pô, o clássico aí, ó. Ele pegou até o vídeo do Venom Extreme pra mostrar. Ei, que tá maluco, todo mundo com medo nessa época. Ai, o Herobrine. dos games. No caso, existem vários totens, mas os dois mais conhecidos são aquele do mod original, que são dois blocos de ouro, uma Netherrack com o rosto do Herobrine e outra Netherrack normal em cima e você acende com fogo. E o outro é esse que você faz em uma área, 3x3 com blocos de ouro, uma Netherrack no meio, com fogo em cima e tocha de redstone Eu conheço o outro. nos pontos cardeais da parte de ouro. Mapas corrompidos. Bom, se você mudar seu jogo para uma versão antiga ou muito nova, pode acontecer do seu mapa corromper e ele ficar todo bugado. Existem alguns outros bugs mais raros. Tinha a musiquinha. Have you seen the Herobrine? Mas- E o Herobrine ficava conversando contigo no chat. É esse da versão. E o mapa corrompido pode ir de estruturas incompletas, bugs de chunks, baús vazios ou bugados e por aí vai. Null. Basicamente o Herobrine do Paraguai.
Mentira, vai, eu vou dar um resuminho desse cara. Não. Praticamente essa é uma lenda que veio após a popularização da lenda do Herobrine. E ela diz que o Nu, que significa vazio em português, não é mal assim como o Herobrine. Na verdade, ele é bom e até se comunica com o player através de placas que dizem: Eu preciso de ajuda. Você se lembra de reprodução durante a Idade de Ouro do Minecraft? O que era tão negro como a noite em si? Estou preso, você pode culpá-lo. E a aparência desse cara é uma skin totalmente negra com olhos brancos e brilhantes. E quando ele aparece no seu jogo, ele spawna várias placas escritas Nu e esses textos que eu disse. E quanto mais você chega perto dele, Aí, mais toma, Minecraft.exe. Minecraft lag e começa a dar esses glitches. Claro que eu não preciso nem dizer que isso é só uma lenda urbana. Ou será que não? Eu adoro como o Chuck Seal é apaixonado pelo Falaro, mano. Ele ama teorias. Dragão Vermelho. Esse era pra ser um mob que viria na 1.0. Eles foram planejados pelo Notch, seriam mobs que ficariam em Pô, muito foda, tá? tocas ou cavernas gigantes. E eles poderiam servir como mob amigo, como mob que poderíamos domesticar e voar com eles. Ou como um boss Ia ser muito foda. pro Overworld, já que o Overworld não tem bosses. O Nether tem o Wither, o End tem o Ender Dragon, mas o Overworld não tem absolutamente nada. E nem vem falar que o Guardian é um boss, até porque no templo dele tem 3 dele. E ele nem tem barra de vida. Além de ser um mob muito fácil de matar e não dropar nada de significante. Mas o Notch fez tweets falando que esse dragão seria O Guardian se fudeu, hein? menos perigoso, então aparentemente ele não seria um boss do Overworld, mas sim um bicho domesticável. Imagina sair voando por aí com um dragãozão. Ia ser muito foda, mas o Ia ser muito foda. Mas dá pra fazer isso com mods. final, o único dragão adicionado foi o Ender Dragon, o boss final do game. Mas ainda tinham várias teorias lá em 2011 e 2012 de que se você pegasse o ovo do Ender Dragon e deixasse uma semana em um cubo de vidro 10x10, o ovo chocaria e você poderia voar com o dragão vermelho. Porra, uma semana que a pessoa inventa de tudo, né, mano? E eu todo idiota em 2012 fiz isso e, adivinha, não deu nada, obviamente. Infelizmente esse dragão É que nem as teorias que eu via na internet de, se você zerar 30 vezes no profissional Resident Evil 4, você liberou o Krauser pra jogar. nunca foi adicionado no jogo e não temos muitos detalhes sobre ele. Herobrine 1.16 Changelog. Após a lenda do Herobrine ter se popularizado muito, em todo o log do Minecraft quando lançava uma nova atualização, lá no final tinha escrito Herobrine Removed, ou Herobrine removido em português. Mas na atualização da 1.16 em 2020 algo muito estranho aconteceu. No fim do log não estava escrito Herobrine Removed, pela primeira vez na história. Mas na atualização seguinte, na 1.16.1, eles colocaram. Mas por que já não tinham colocado antes? Será que eles esqueceram? Ou será que tem algo a mais nessa atualização? Enfim, várias teorias surgiram a respeito disso, apesar de que não há nada que Procuraram o Herobrine lá? comprove que essa versão realmente esteja amaldiçoada pelo Herobrine. Mas ainda é bem estranho de pensar que eles esqueceriam de algo que faziam há mais de 10 anos. Steve Verde. É, então. Eu estava jogando Minecraft na atualização 1.8, quando encontrei um templo no deserto. Como a maioria dos Ah, não, começou. jogadores, quebrei o bloco azul e pulei no buraco. Eu sem querer Não. caí na Pressure Plate que ativa a TNT, mas surpreendentemente ela não ativou. Um ser parecido com o Steve desceu do buraco onde estava o bloco azul e ele era o Ah, Steve, velho. só que verde. Ele me irritou e eu apareci em um quarto de bedrock cheio de creepers. Eu realmente fiquei assustado, então saí. Então quando eu voltei no mundo no dia seguinte, eu não estava mais naquela caverna de bedrock, mas sim uma floresta, era como se eu tivesse feito um novo mundo. Mas assim eu vi palavras surgindo que diziam: Cão do Minecraft, eu estou chegando. Eu me senti bem, mas eu não sabia porquê. Então eu encontrei um graveto, o mesmo do meu outro mundo, só que em uma floresta, não em um deserto. Logo após isso, o mob verde veio atrás de mim, então surgiram palavras que diziam: Cachorro do Minecraft. Olá, irmão. Então eu apenas me lambi, foi bizarro. Com tudo isso eu apenas apaguei o mundo. Logo enviei um e-mail para um dos devs que ajudaram a fazer o Minecraft. E ele disse: um dos developers queria adicionar o Green Steve ao Minecraft, mas Então ele se lambeu. dissemos que não. E o pegamos adicionando. Se essa história for verdadeira, poderia explicar o Herobrine e muitas outras. Bom, essa foi a história que eu achei no fórum. E a única coisa que temos dessa lenda são alguns relatos e vídeos, mas a maioria parece ser fake. Então, como eu realmente não achei muita coisa sobre isso, eu acho que é duvidável a verossimilidade dessa lenda. Ela provavelmente é fake. É tudo Ela provavelmente é fake. Nether. Esse é um lugar bem bizarro, você só consegue chegar nele cavando até essa região do teto onde tá a Bedrock, tacando uma Enderpeel pra bugar os blocos e subir lá. Lá é um lugar plano que não tem literalmente nada tirando esse chão de Bedrock. E nesse local é ótimo pra viajar a longas distâncias, já que não tem nenhum É obstáculo real, tava pra lá. atrapalhar e também é muito bom pra fazer farms no Nether. Exatamente por ser plano e estar em uma altura boa. Wololo. Existe um easter egg no Minecraft de quando os Evokers falam Wololo. Eles mudam a cor das ovelhas de azul pra vermelho. Essa é uma Ele fala o Ololô também? Isso daí não é do Age of Empires? Ou algum jogo RTS desse? referência a uma habilidade do jogo Age of Empires, Ah, tá, é isso mesmo. que faz um exército ganhar controle do exército inimigo, trocando ele de lado.
Anágrafo 3D. 3D, o maior clickbait já inventado. Eu lembro de ir no cinema pensando, caralho, vou ver as coisas de perto em 3 dimensões, muito foda. Nada a ver. No final era só um óculos que ficava gorduroso porque eu era criança burra e comia pipoca e colocava a mão no óculos e não dava pra ver nada. Enfim, e tinha uma opção muito burra no Minecraft que era jogar ele em 3D, mas que foi removido na 1.13 porque era horrível. Assim como qualquer outro 3D. A única função do 3D é fazer você ver as coisas em azul e vermelho e dar dor no olho, literalmente. Porque mano, dá dor de cabeça, na real. Eu lembro que na época que começou o 3D era uma febre, mano. Tudo quanto era filme vinha em 3D. Shark Boy Lava Girl em 3D, Piratas do Caribe em 3D, era tudo em 3D. Com 2014 cancelada. A Minecon de 2014 foi anunciada no dia 30 de março de 2014 e seria na Europa, mas por motivos desconhecidos ela foi cancelada, ou melhor, reagendada para 2015 em Londres. Endermites são parasitas. Existe uma teoria de que os humanos do Minecraft tiveram que fugir Pequenos espiões em 3D. do Overworld por causa de um apocalipse ou algo do tipo, e foram para o End. E no End foram infectados por parasitas e assim se transformaram em Endermans. Por isso quando matamos os Endermans dropa a pérola do End, que tem uma chance de quando jogada, spawnar um Endermite, essa traça bizarra. E o mais bizarro disso é que os Endermans tentam matar esse bicho quando vem. Eu nunca vi essa porra. Sendo que aquilo estava dentro deles, como um parasita mesmo. É, galera, não manjo nada de Minecraft. Bizarro. Malha de fogo. Bizarro. Antigamente só era possível craftar armadura de malha no Minecraft com fogo, um bloco impossível de pegar. Mas após a 1.8 era impossível pegar o bloco de fogo bem até com raro. comando. Então era basicamente impossível craftá-la no criativo. Então o único jeito de conseguir ela é trocando com villagers ou matando mobs que tem ela. Mas por que o Notch adicionou uma armadura impossível de craftar, ou melhor, adicionou um craft totalmente bizarro e esquisito? Bom, na época o Notch não sabia com que ela poderia ser feita a armadura. Então ele deixou esse craft totalmente esquisito. Só que conforme ele foi fazendo as atualizações, ele simplesmente esqueceu de atualizar essa armadura. Então ele nunca adicionou um craft viável pra ela. Então ela ficou assim pro resto dos tempos. Ruínas do tutorial aquático. Debaixo dos icebergs no tutorial da 1.13 tem ruínas aquáticas. E lá tem um baú secreto com um disco de música. É literalmente isso, eu não sei porque esse tópico tá no iceberg. Como assim você não sabe? Foi você que fez o iceberg? Ele mentiu pra gente? Oxi. E se entregou, mané. Se entregou. Caralho. Isso ele falou que ele fez, hein? Ele falou que ele fez. Pego no pulo. Ele pegou o iceberg e traduziu, né? Mas ele falou no começo do vídeo que ele fez o iceberg inteiro, mano. Caralho, um safado, mano. O End é um Rebolou cinturão de errado. asteroides. Se a gente parar pra pensar, as Rebolou rochas errado. do End só tem no End. E lá tem várias ilhas voando no meio de algo que se parece com espaço. Então logo é dedutível que o End inteiro seja um cinturão de asteroide. Já que em volta dele só temos um Void infinito e outras Ele ilhas. fez mesmo, ele só misturou vários em um. Ou melhor, asteroides flutuantes. Aí é Enderman foda. fala inversa. A teoria do Enderman ser um ser humano corrompido por um parasita, um Endermite, é mais reforçada ainda por isso. O Enderman tem falas inversas como Hi, que é oi, hello, olá, what's up, como vai, look for the eyes, procure pelo olho. Ou até mesmo I'm dead, estou morto. Então o que poderia significar tudo isso? Strongholds abandonadas. Só pra dar medo. Para reforçar a teoria de que o jogo teve um apocalipse, são as Strongholds, áreas criadas claramente por seres inteligentes. E lá tem um portal incompleto, e ele está destruído e infestado por mobs. Tudo isso pode indicar que há milhares de anos os seres humanos construíram esse bunker debaixo da terra para se esconder do apocalipse que estava acontecendo. E assim criaram um Uma vibe meio portal Fallout. indo pro End. E lá, se passando por vários anos, eles se transformaram em Endermans, contaminados pelos parasitas, assim deixando as Strongholds abandonadas. Entidade 303. Faz sentido até. Essa é uma creepypasta que diz que um antigo funcionário da Mojang que havia sido demitido, que tinha um código Ah, não. fonte do jogo, foi lá e adicionou uma entidade como vingança, a entidade 303. Pela creepypasta, 1 a cada 40 jogadores são afetados por essa entidade. E essa creepypasta foi tão longe que dizem que o Herobrine é na verdade bom, e veio pra avisar o que a entidade 303 faria, sendo esse Caralho, já estão misturando teoria com creepypasta, com não sei o esse que. verdadeiro mal que destruiria o Minecraft. Enfim, é uma baita lore e a única coisa que eu posso dizer de tudo isso é que provavelmente é fake. Mas É claro que é fake, é creepypasta, porra! Caralho, eu adoro quando ele sempre chega nessa conclusão, mano. Sempre. nada garantido, claro. Baús Ou será que não? trancados. Esse era um bloco que foi adicionado como pegadinha. Mano, o Chuck Seal, ele é 100% o meme do bizarro, tá ligado? Que os moleques fizeram o vídeo lá do iceberg pra zoar esse tipo de canal. E o Chuck Seal é 100% esse tipo de canal, cara. Caralho, mano. Maluco tarado em teoria da conspiração, velho. De 1º de abril na versão beta 1.4. E sempre que você tentasse abrir esse baú
Esse moleque é muito bom, mano. Aparecia uma não tem mensagem como. de que você precisaria comprar uma chave na Steve Company. Atualização beijos e abraços. Essa foi outra atualização de 1º de abril, essa de 2015. E nela todas as partículas viraram corações, as nuvens viraram corações e não tinha mais barra de vida ou fome. Foi adicionada barcos de obsidian e por aí vai. Foi uma snapshot bem divertida. Madeira colorida. O Dinner Bunny, há uns anos atrás, citou colocar madeiras coloridas no jogo, mas isso foi cancelado. E a própria Microsoft já revelou que não vai mais fazer isso. Pelo Mas não veio isso daí depois? menos hoje. Mas seria bem interessante ter madeiras de outras cores, igual temos lã e as camas. O problema seria programar slabs, escadas e madeira e tudo de outras Mas isso veio depois, não veio? cores, e então seria bem trabalhoso pra eles. Mas que seria legal ter isso oficialmente no jogo. Mais ou menos. Então, eu sei que tipos de madeira diferentes têm cores diferentes na slab, né? Na slab não, na madeira refinada lá. E aí com o mod, principalmente, você tem de qualquer cor, literalmente qualquer cor. Seria 2.147.483.647 dimensões. Essa foi uma snapshot de 1º de abril de São tipos de madeira, não são cores, mas é quase a mesma coisa, né? 2020. A versão 20W14 adiciona literalmente mais de 2 bilhões de dimensões aleatórias. E quando você faz um portal pro Nether e tá com Book and Quill, ele literalmente cria ou leva você a uma dimensão completamente bizarra e esquisita. É bem foda. Fluff.png. Essa é uma imagem aleatória de nuvens. Eu realmente não sei pra que serve isso ou por que isso tá aí. Ou estava, já que foi removido. Pop Bob. Tu que fez? Olha, essa aqui eu vou resumir. Quem quiser saber mais detalhes do Pop Tu fez o Bob, é só iceberg. pesquisar o que mais tem é conteúdo desse cara. Enfim, o 2B2T é um servidor anárquico, ou seja, não tem regras. Ah, tá. Nossa, muita gente já fez vídeo sobre esse servidor Você aí. entra lá e faz o que quer, inclusive usa hack. E em 2011, um troll do 4chan chamado Pop Bob entrou lá. E lá ele começou a grifar algumas bases, até que certo dia ele conseguiu um acesso à backdoor do 2B2T. E com isso ele conseguia ir pra qualquer base, grifar tudo e pegar informações de outros players. Então Que maluco filho da puta. Tá sem nada pra fazer, vou trollar um servidor do Minecraft. ele ficava no chat pegando informação dos outros e xingando eles, entrando com alts e destruindo tudo. Mas no final, o Pop Bob acabou parando de jogar e só entrou algumas poucas vezes com sua alt. A última coisa que sabemos sobre ele é Ele ficou entediado, né? que em 2020 ele trocou sua skin pra uma skin de direitos trans. E agora se considera uma mulher e pede pros outros usarem pronomes ela dela pra ele. Ah, então por que eu tô usando o pronome ele? Simples, eu não sei se isso é real. O cara é um troll do caralho, então não duvido que ele esteja fazendo isso só pra zoar. Vai Pior que é capaz, só pra rir. saber. Ai, toma! Espectrograma do Cave 14. Sabe aquele som bizarro que toca na caverna? Ai, que medo. Mano, isso daí dava medo pra caralho, tá? Isso daí era embaçado. Então, esse barulho indistinguível tem um espectrograma bem interessante. Vem da densidade espectral dele, a gente Ai, ele faz um creeper! consegue ver o rosto de um creeper e isso com certeza foi intencional. Por isso o som é Claro, pô. bizarro e esquisito. Minecraft 2016. Mano, maior trampo, tá? Os malucos pensaram em tudo. Mano, alguém vai ver o espectrograma dessa porra. Então vamos fazer um desenho aqui. Esse é um vídeo feito pelo Selbit mostrando a decadência que os canais de Minecraft se tornaram em seus ápices entre 2016 e 2019. Que Mano, esse vídeo aí. Isso daí mostra umas paradas muito bizarras, cara. Na moral, velho. A thumbnail do Resende, cheio de goré. Tinha vídeo de uns malucos famosos aí que tinha estudo e os caralho nas historinhas. foi uma época bem obscura do game no YouTube. Cheio Aí, de ó. clickbaits, vídeos envolvendo nudez, morte, sexo e tudo isso era exposto pras crianças. Só bagulho zoado, mano. Então o Selbit fez esse vídeo ironizando e criticando tudo isso. Com razão, obviamente. Por sorte, hoje o YouTube tá mais limpo Mas nessa época aí o Selbit tava maluquinho, mano. de todas essas coisas bizarras. Não 100%, claro, mas tá menos pior, vai. Seed do Alex Zumbi Gigante. Ele nessa época ele tava muito doido da cabeça. Essa é uma creepypasta de que existe uma seed que tem um Alex gigante zumbi de 12 blocos de altura. Ela aparece em biomas como taigas montanhosas, pântanos, Caralho, o Selbit é muito gostoso. Porra é essa, cara? nos florestas e campos. E essa creepypasta se passa na versão Não pode chamar ele de bonito não, cara. 12.2. Vai ser Nessa banido. seed, você deve deixar o jogo no Peaceful e o Fog no 0.2. E um dos efeitos bizarros dessa seed são florestas pegando fogo mesmo sem rios ou lagos de lava. E dizem que essa Alex não te mata nem nada, só fica te perseguindo. Bom, eu já joguei 1 hora nessa seed e nada. Mas pra quem quiser saber Ou mais seja, só teorias que não são verdade, provavelmente. sobre isso, é só baixar o Optifine e deixar no Peaceful, está na versão 1.12.2 e o Fog no 0.2 e colocar essa seed. E vocês podem iniciar as suas buscas, mas provavelmente não vão achar nada igual aconteceu comigo. Bom, eu acho, né? Seeds Eu acho, né?
Ele sempre tem que deixar um mistério no ar. Tem que deixar o mistério. Perdidas encontradas. Essas são seeds que Eu foram acho. encontradas após anos, como a seed da tela inicial do jogo ou a da Vai primeira saber. aparição do Herobrine, ou talvez a do pack.png. Enfim, existe toda uma comunidade que deixa seus PCs ligados e gerando mundos até achar essas seeds específicas, usando técnicas de localização por nuvens, padrões de gerações de mundo, engenharia reversa e por aí vai. O Ender Dragon escravizou os Endermans. Essa é uma teoria que diz que o Ender Dragon é um monstro sanguinário que implantou os Endermites, os parasitas nos humanos, que foram ao End controlar eles, fazendo eles serem seus súditos, controlando a mente deles. Por isso os Endermans Toma. tentam se comunicar com o jogador, mas falham, ou seja, de Enderman, please, no. Calma algum aí. jeito os Endermans ainda sabem que eles estão sendo controlados e clamam por ajuda por nós. Mas não tem nada que possamos fazer sem ser matar os Endermans já infectados. Tanto é que quando você mata o dragão, você ganha uma conquista, Free the End, ou em português, libere o fim. Talvez seja por isso que ouvimos gritos pedindo ajuda na Warped Forest do Nether, um bioma com alta concentração de Endermans. Caralho, uma história pesada, mano. Jogo de criança, qual é, velho? Gritos de ajuda na Warped Forest. Dando continuidade ao tema passado, existem alguns áudios que tocam na Warped Forest, cujos nomes deles nas pastas do game são Warped Forest Help e Warped Forest Here. Help em português é ajuda e Here é aqui. Escuta aí. Toma. Ai, meu Deus. PC Gamer Demo. Essa era uma versão demo. Não pula dessa vez, né? Caralho, mas só reclama, mané. Se eu pulo, reclama. Se eu não pulo, reclama também. Caralho, vai dar o cu, porra. Obviamente, do Beta 1.3, que foi encontrada em 2011. Uma versão da PC Gamer Magazine. A demo durava 5 dias e nela tinha mobs Nada com a tá logo bom, do PC caralho. Gamer Como é que Demo ganha? neles. E tinha um bug bizarro. Caso você fosse pra camada 89, você poderia continuar jogando aquela demo, mesmo que após 5 dias. Era bem bizarro. Endermans são humanos corrompidos. Nas versões antigas, lá pro Alpha em 2009 e 2010, tinham humanos no game que poderiam ser spawnados. Mas por que eles foram removidos? Uma teoria diz que os humanos não existem mais no game porque todos viraram Endermans. Isso corrobora Então, sim, mas você já contou essa história, já. Tinha que você tá ficando maluco. com a teoria da fala invertida, dos Endermites parasitas, dos pedidos de ajuda na Warped Forest Tu e já para o Ender explicou, Dragon escravizar maluco! os Endermans. Tudo se encaixa. Resumindo tudo, os humanos fugiram do Overworld por um apocalipse e se esconderam nas Strongholds. Logo fizeram um portal pro End e lá foram infectados por Endermites. Parasitas esses que transformaram os humanos em Endermans, que Eu clamam acho por que aqui é só um resumo de tudo que a gente já viu. ajuda em suas falas inversas. Suas almas gritando por ajuda na Warped Forest e o Ender Dragon controlando a mente deles. Tudo muito bizarro, mas se encaixa. Steve Ai, toma. Steve é Deus. é Deus. Mas parando pra pensar na teoria passada, como os humanos foram infectados e o Steve não? Aqui vamos com outra teoria muito foda. Será que o Steve é um deus? Ele não é Caralho, que pica, mané. Como que o pessoal pensa nisso sozinho, mano? infectado por nada, não tem emoções, é capaz de destruir um dragão imenso e salvar uma dimensão, carrega toneladas e toneladas de blocos sem perder a velocidade, respawn, ele corre 2 vezes mais rápido que qualquer pessoa sem se cansar, e ele também é único no jogo inteiro. Não existe nenhum outro ser inteligente como o Steve. Ele não morre por falta de ar no End, num vácuo espacial, ao mesmo tempo que ele também não sente a ação da gravidade nem mesmo no inferno ou no espaço. Então, Deus que morre pra um esqueleto, morre pra um creeper, morre pra... Até se deixar um porco puto é capaz de te matar, mano. Então, se a gente for parar pra pensar, o Steve é um ser bem bizarro. Neblina do É um ser bem bizarro. Void. Antes da Beta 1.8 era possível ver uma neblina escura no vácuo do Void, que cada vez ficava mais quanto mais baixo você ia. Começando pela camada 17 até a camada 1. Era bem assustador esse fog, mas ele foi retirado por problema de performance. Nada Ai, meu Deus. Gente, vou terminar a parte 1 por aqui, beleza? Então, fiquem ligadinhos aí que amanhã a gente tem a parte 2. Meu Deus, cara, que coisa maravilhosa, cara. Link na descrição. E se vejo vocês amanhã pra mais iceberg do Minecraft.